Oi pessoal, tudo bem? Eu me chamo Rodrigo Silva e nós estamos dando início agora ao curso de extensão Introdução às Sete Igrejas da Ásia, Apocalipse 2 e 3. Esse curso ele é oferecido em parceria com a Uninter e o Polo de São Leopoldo, tá pessoal? Eu sou acadêmico do curso de Teologia Bíblica Interconfessional e esse curso ele é um trabalho que servirá, na realidade ele é um trabalho que eu estou fazendo para que seja validado como meu estágio correspondente à educação e diversidade, tá bom? E antes de iniciarmos o curso, antes de iniciarmos a aula, eu quero deixar aqui primeiro todo o meu agradecimento a todas as pessoas que se inscreveram antecipadamente no curso, todas as pessoas que lá confiaram e que estão dando um voto de confiança, estão assistindo o curso, estão se dedicaram, vão dedicar um tempo durante esses dias aqui, 12 horas de curso, né, que é o total das horas, vai estar juntamente comigo, e por isso que eu peço licença para entrar dentro da tua casa, para poder trazer para você a palavra de Deus de uma forma que você possa ter um conhecimento a mais, tá? Na tua vida ministerial, na tua vida como cristão, beleza? Pessoal, antes de nós iniciarmos a aula, eu quero aqui passar para vocês e dar alguns esclarecimentos, tá? Como hoje é a primeira aula, antes de nós entrarmos a carta à igreja de Éfeso, eu quero deixar aqui algumas considerações e alguns esclarecimentos. Em primeiro lugar, tá? Pessoal, esse curso ele não está vinculado a nenhuma denominação, tá? Algumas pessoas que talvez não me conheçam, se inscreveram no curso e não me conhecem, eu sou obreiro da Igreja Assembleia de Deus, sou evangelista da Igreja Assembleia de Deus da cidade de Sapucaia do Sul, porém eu estou hoje aqui na condição de aluno da Uninter, tá? De acadêmico que está ministrando o curso para que eu possa ter no final lá a conclusão desse estágio. Tá? Esse é o primeiro esclarecimento que eu quero fazer. Talvez você possa se perguntar: nossa, eu conheço o Rodrigo, tá? O Rodrigo frequenta lá a minha igreja. Beleza, o Rodrigo frequenta, mas hoje o Rodrigo está aqui na condição de aluno, por isso que eu vou trazer um curso que é voltado para a área de teologia, tá? Então, todas as informações que eu vou passar aqui são informações teológicas, são informações que elas são aceitas por a sua totalidade dos teólogos de renome internacional e até mesmo nossos aqui no Brasil. O intuito do curso não é fazer com que você mude de religião, tá? De maneira nenhuma. O intuito do curso é caráter realmente educativo, para passar para você um pouco mais de informação sobre esse tema do Apocalipse, tá? Em especial as cartas ali, as 7 cartas que João enviou aos 7 anjos da igreja, beleza? Outra coisa, outro ponto importante que eu gostaria de passar aqui: todas as pessoas que se inscreveram, tá? Que tiveram oportunidade lá, colocaram os seus dados lá, pode ficar tranquilo, tá? Que depois que terminar o curso eles vão ser apagados, tá? Outro detalhe: aqueles dados servem para quê? Para que eu possa enviar depois para a Uninter, para que eles possam emitir um certificado de participação para aquelas pessoas que fizeram o curso, tá? O curso vai ter avaliação, Rodrigo? Não, não vai ter avaliação, porém tem um detalhe aqui: não vai ter avaliação, tá? Eu não vou fazer uma prova, tá? Vai ser um curso que você vai participar das aulas, mas de que maneira que eu vou saber que você está fazendo a aula, tá? E durante todas as aulas, tá? Que são 7 aulas ministradas por mim, e a 8ª aula vai ser uma aula com uma pessoa convidada que eu vou falar daqui a pouco, tá? Então o que acontece? Durante a ministração aqui da aula, eu vou estar lançando uma pergunta. Não se preocupe que não é uma pergunta difícil, não. É uma pergunta relacionada ao tema, tá? Por exemplo, hoje nós vamos estar falando sobre a igreja de Éfeso. Eu vou estar fazendo uma pergunta relacionada a Éfeso. E como é que você vai fazer? Pessoal, você vai responder no comentário ali, tá? Eu vou fazer, você sabe, esse vídeo, como é uma aula gravada, você pode acessar ela a qualquer momento do dia, tá?
a partir de hoje ela já está disponível, tá? Se você que já está assistindo, você já pode depois fazer já colocar ali a sua resposta, tá? Eu vou fazer uma pergunta ali e você vai colocar no comentário, tá? Isso vai ser uma forma de eu ver que você fez realmente o curso, tá, pessoal? Que você se dedicou, que você assistiu às aulas. Eu gostaria que você assistisse realmente às aulas, tá? É muito importante. Tem bastante conteúdo bem interessante, curiosidades que eu quero trazer aqui para você, tá bom? E sempre é bom aprender um pouco mais. Talvez você conheça bastante o tema, ou talvez você nem tenha tanto conhecimento assim, mas ambas pessoas, tanto o que é leigo como aquele que já tem um pouco de conhecimento, ele também pode tirar proveito do curso, ele vai poder aprender algo mais, tá? O público-alvo, tá? Que juntamente com o polo de apoio que nós identificamos, é pessoas que ainda não têm o conhecimento, tá? Sobre o livro de Apocalipse, em especial, como eu já venho dito, as cartas, conhecimento pleno do assunto, é aquele que está chegando, quem sabe agora, dentro de uma denominação, de alguma igreja, independente de qual for a religião, talvez você está se interessando, começou a frequentar agora os locais de reuniões de culto e tal, e você ainda é verde no assunto, não tem um conhecimento ainda específico, tá? Então esse curso ele é em especial para você. Não que as outras pessoas que têm um pouco mais de experiência não possam aproveitar do curso. Pelo contrário, você vai agregar mais conhecimento ainda, porque sempre tem algo novo para se aprender. Beleza, pessoal? Esse foi mais um esclarecimento. Tá? Como eu volto a repetir, eu vou estar fazendo uma pergunta e você bota no comentário. Outro detalhe, eu não sou youtuber, tá, pessoal? Esse curso que eu estou aqui ministrando em parceria com a Uninter, como eu já venho dizendo, é sobre o meu estágio para eu me formar em teólogo, tá? Se Deus quiser, no final desse ano aí, eu vou estar concluindo já a faculdade de teologia. Então eu não estou aqui e não vou ficar pedindo, dá like, compartilha. Se você gostou da aula, então você dá o seu like lá, não tem problema nenhum. Se você achar interessante compartilhar, você tem autorização, compartilha para outras pessoas poderem assistir também. Porque esse curso não é só para quem se inscreveu. Quem se inscreveu vai ganhar o certificado de participação, mas quem quer fazer o curso, tá? Fica à vontade, não tem problema. Você vai poder assistir as aulas, tá? Todas as aulas vão estar disponíveis. Você vai poder assistir a qualquer momento, tá? Porque elas são aulas gravadas. Eu achei melhor fazer aula gravada porque se eu fosse fazer uma live, tá? Nem todas as pessoas iam poder estar no mesmo horário. Então eu achei melhor porque como a intenção e eu digamos assim o destino que eu queria dar ao curso, o alvo era chegar às pessoas e dar conhecimentos a ela, indiferente seria se fosse uma live ao vivo ou uma aula gravada. A aula gravada você vai poder ter liberdade para escolher o horário para poder fazer o curso, conforme a tua disponibilidade, beleza? Isso é importante, tá? Já falei, então vão ser 7 aulas relacionadas a 7 igrejas e a última aula tem um convidado especial. Quem é esse convidado especial? Muitos de vocês já conhecem, tá? Principalmente as pessoas aqui de Sapucaí do Sul e tal, que é onde eu moro, né? Eu vou estar convidando o pastor Joel Silva. Sim, o pastor Joel Silva, para quem não sabe, ele é o meu pai, ele é pastor convencional, ele é registrado na nossa CIP-ADERGS, né, que é a Convenção das Assembleias Gerais, Assembleias de Deus do Estado do Rio Grande do Sul, é pastor convencional, tá? E ele vai estar palestrando a última aula. Como assim? Ele vai estar falando um pouco para nós, ele tem bastante experiência no assunto, a igreja onde ele pastoreia é uma igreja que se interessa muito pela palavra de Deus. Talvez algumas pessoas que estão assistindo são dessa igreja e podem até testificar, tá? E ele vai poder estar falando um pouquinho sobre cada uma das igrejas, tá? Dando, digamos assim, uma pincelada final sobre tudo que a gente debateu aí nesses dias aí, tá bom? Então, fique atento, cada dia vai ser uma aula de uma igreja diferente e no final o pastor Joel Silva vai estar ali
nos auxiliando e trazendo toda a sua experiência aí em relação ao assunto, tá, pessoal? Eu acredito que seria isso, mas mais uma vez eu quero agradecer. Quero também agradecer você que debateu, que acabou caindo aqui, pesquisou ali no YouTube, acabou caindo aqui no curso. Fique à vontade para fazer, tá? Você é bem-vindo. Eu tenho certeza que vai agregar bastante conhecimento, não só um conhecimento intelectual que você vai aumentar, mas sim também algo espiritual para a tua vida, tá, pessoal? Tá, meu querido? Beleza? Então tá, pessoal. Aula de hoje. A primeira aula hoje será a introdução à igreja de Éfeso. Bom, porém, antes de eu iniciar a introdução à igreja de Éfeso, para a gente não entrar diretamente no assunto, as 7 cartas da igreja, tá? O que eu quero aqui falar para vocês antes disso? Foram escritas 7 cartas, que destinado a 7 pastores, tá? A 7 anjos respectivos a cada uma das igrejas locais. Mas por que foi escrita essas cartas? Por quem foi escrita essas cartas? Então, antes de nós iniciarmos o tema, eu vou fazer uma breve introdução bem pequena, tá? Porque o foco mesmo é em cima de cada uma das cartas, mas quem escreveu, tá? Essas cartas foi João, o apóstolo João, que foi aprisionado dentro da ilha de Patmos, tá? A ilha de Patmos era uma espécie de um presídio de segurança máxima, digamos assim, se nós botar nos nossos dias atuais de hoje. E lá João foi aprisionado lá dentro, depois de tentarem uma série de vezes tentar tirar a vida de João e não conseguiram. O imperador então disse: lance ele lá, lance ele na ilha de Patmos. Para quê? Para que pudessem dar um fim na vida de João. Porém, lá na ilha de Patmos, João então teve a revelação de Deus. O livro de Apocalipse ele se difere no Novo Testamento dos demais, das cartas apostólicas ali, das cartas paulinas, dos evangelhos, por um simples motivo: o livro de Apocalipse é 100% revelado por Deus, tá? Só tem um outro livro, tá? Um outro livro no Novo Testamento que também tem bastante partes que foi pura revelação de Deus, tá? Que foi o Evangelho de João, também escrito pelo próprio autor, tá? Mas como assim, Rodrigo? Os outros livros então não foram revelação de Deus? Foram revelações, mas foram inspirados pelo Espírito Santo, e principalmente os evangelhos de Marcos, Mateus, Lucas foram escritos através de testemunhos e pesquisa dos autores, entendeu? Para que eles pudessem então formar ali os evangelhos e então formar o roteiro de tudo aquilo que Jesus fez, tá? E então eles acompanharam e ali relataram tudo o que aconteceu. Porém, o evangelho de João tem bastante partes ali que são revelação de Deus, bastante parte que são revelações do próprio Deus para a nossa vida. E o livro de Apocalipse é o principal, tá? A própria palavra Apocalipse, ela vem do grego, tá? Do vocábulo grego que é Apocalipsis, que na tradução da língua portuguesa significa revelação. Revelação é esta que foi entregue a João para que João pudesse destinar as 7 igrejas ali que nós vamos estudar, pessoal. Por que foram essas 7 igrejas? Talvez por elas estarem interligadas e talvez por o próprio autor João ele ter passado boa parte da vida nessas igrejas. João ele teve boa parte da vida nessas igrejas. Talvez João passou boa parte da vida ali evangelizando e auxiliando os irmãos de cada uma dessa igreja, tá? Isso é digamos assim, das teorias mais válidas porque foram escritas a essas igrejas. Essas igrejas talvez não seriam as maiores ou as mais importantes da época. Existia a igreja de Roma, a igreja de Jerusalém, mas há algo em especial nessas 7 igrejas, e por isso que Jesus então mandou que as cartas fossem destinadas a elas. Vocês vão ver que durante o nosso curso, cada uma das cartas, Jesus ele se apresenta. Se você ler o capítulo 1 de Apocalipse, você vai ver ali que Jesus ele se apresenta de uma maneira que depois nas próprias cartas ele volta a repetir, se auto-intitulando, em cada uma das cartas ele ali se apresentando de uma maneira bem forte para cada uma dessas igrejas, tá, pessoal? Beleza? Então, há algumas pessoas alguns teólogos que defendem, tá? Há uma tradição aqui, alguns defendem que João não ficou na ilha de Patmos, tá?
que depois ele saiu da ilha de Patmos e até inclusive escreveu as cartas apostólicas, até mesmo o próprio Evangelho. Eu vou ser bem honesto com vocês, eu não há históricos, não há nada, não há dados suficientes que provam isso, é mais uma tradição, tá? E se isso acontecesse também não teria problema nenhum, tá? Porque não afetaria a história, não afetaria aquilo que João haveria já destinado a cada uma das cartas, tá bom? É tremendo, tá, pessoal? É muito importante que a gente possa ter um entendimento sobre o livro de Apocalipse. Muitas pessoas em muitas igrejas, muitos líderes, eles acabam até, se você, talvez você congregue uma igreja evangélica ou até não, outra religião, e você fique se perguntando muitas vezes, nossa, lá onde é que eu vou, na igreja que eu vou, não se fala nada do Apocalipse. Muitas vezes, tá, tem dois motivos para isso. Primeiro, porque muitas vezes, por ser um livro de difícil interpretação, muitos líderes acabam até não mencionando muito o assunto. Eu acho isso um erro, tá? Porque a igreja precisa ter o conhecimento pleno sobre o Apocalipse e as coisas que aconteceram, que estão acontecendo e que vão acontecer. Eu digo que o livro de Apocalipse é um livro do passado, do presente e do futuro, porque ainda tem coisas que vão acontecer. Tem coisas que está relatado no livro de Apocalipse que talvez estejam acontecendo no nosso tempo. Tá? Então eu acho um erro muitos líderes às vezes acabarem não dando muita ênfase ao livro de Apocalipse, tá? O segundo motivo talvez de muitos não estudar o livro de Apocalipse é por sua difícil interpretação. Ele é um livro místico, ele é um livro de uma série de simbolismo, é um livro onde tem a sua numerologia, números ali correspondentes, número 4, número 7, número 10, tá? Então cada um desses números ele representa uma simbologia e muitas vezes essa própria simbologia é de difícil interpretação e acaba fazendo com que muitos acabam perdendo o interesse por medo de acabar até cometer uma heresia ou falar algo que não seja válido. E também eu poderia colocar ainda junto nessa opção que muitos acabam não falando do Apocalipse por ser um livro muito forte, um livro que fala de arrependimento, um livro que fala de inferno, de lago de fogo, de morte, um livro que fala os que ficarão de fora. E isso hoje, para muitas pessoas, muitas lideranças que não são sérias, tá? Acaba se tornando um livro que para muitos acham que vai afugentar pessoas da igreja, tá? Mas aquele que é verdadeiro, aquele que é fiel, ele não foge da palavra de Deus. Aquele que é fiel, ele não usa a palavra de Deus para que a palavra se adeque à sua vida. Ao contrário, a sua vida ela é adequada à palavra de Deus. Ou seja, ele faz com que a sua vida esteja de acordo com aquilo que a palavra de Deus pede para que o cristão seja. Beleza, pessoal? Então, vamos agora dar início à primeira carta, que é a carta à igreja de Éfeso, tá? Vamos ver o que Deus tem para falar. Se você não está com a Bíblia aberta aí, vamos ler aqui. Eu já botei os versículos aqui que correspondem à igreja de Éfeso. Mas se você tiver a Bíblia na mão, leia também para que você possa realmente ver que tudo que está escrito aqui foi extraído das Escrituras Sagradas, tá? Eu não inventei nada, pessoal, tá? Aqui não há opiniões, há simplesmente Bíblia. Se você ver abaixo do slide está escrito Teologia Bíblica Interconfessional. Não há uma igreja, ou uma organização, ou uma denominação que esteja patrocinando aqui o evento. Não. Há sim uma faculdade, há sim um aluno que está ministrando um curso para pessoas que estejam interessadas em conhecer a Bíblia, beleza? Depois, se algo acontecer, se você receber um toque de Deus durante esse curso, aí você procure uma igreja aí e lá você possa procurar ter mais entendimento da palavra e se tornar talvez até uma pessoa melhor, beleza? Vamos ver o que está escrito em Apocalipse 2, 1 a 7. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e não o são. E tu os achaste mentirosos, e sofrestes, e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te,
e pratica as primeiras obras. Quando não brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Que palavra tremenda, pessoal. Uma palavra, eu vou falar durante todo o curso, tá? Toda vez que você abre a Bíblia, toda vez que você abre, ela te dá uma informação. Esse texto aqui de 7 versículos, ele me dá muitas informações. Ele me dá uma série de informações que eu agora vou estar explanando para você durante o curso todo, durante essa aula de hoje de Éfeso, cada um dos detalhes que tem, tá? E nós vamos aprender, e eu tenho certeza que quando você terminar essa primeira aula de Éfeso, você vai ter pelo menos um básico, pelo menos um conceito introdutório do tema, e você não vai ser mais uma pessoa que não vai ter conhecimento nenhum, você vai ter pelo menos um pouquinho de conhecimento sobre a primeira igreja, que é Éfeso. Vamos lá. Contexto histórico. Vamos aprender um pouquinho agora aqui de história, tá, pessoal? É importante que nós possamos entender alguma coisa da história de cada uma das igrejas, tá? Por isso que eu começo sempre cada uma das aulas, quando chega nessa parte, o contexto histórico, para nós entender de onde veio, quem fundou, tá? Esse tipo de coisa. Vamos lá. Éfeso significa desejável. E o que isso quer dizer? Esta palavra descreve o caráter e as condições espirituais da igreja cristã em sua primeira etapa. Antes de eu seguir, deixa eu fazer uma ressalva aqui. A igreja de Éfeso, ela é considerada a primeira era da igreja. Tem algumas pessoas que acreditam nas eras da igreja, tá? Cada uma das igrejas representa uma era. Se nós formos pegar digamos assim, essa defesa de alguns teólogos que defendem as eras da igreja, eu confesso para vocês que eu também não defendo que a igreja viveu eras, mas eu também sou um adepto e acredito também que realmente a igreja ela passou por eras, passou por etapas, e cada uma dessas igrejas ela pode estar representando sim uma era do cristianismo durante a sua história. E muitos dizem que a primeira era de Éfeso era a igreja primitiva, a primeira igreja, a primeira igreja apostólica, aquela que os apóstolos iniciaram, aquela que tinha na sua essência, tá, as primeiras obras, aqueles que logo após Jesus subir aos céus ali, eles iniciaram então a boa obra e começaram a pregar, depois que veio o Espírito Santo sobre eles, depois que da promessa de que primeiro eles deveriam pregar ali em Jerusalém e depois até os confins da terra, e eles já estavam então aqui, pessoal, cumprindo o ide de Jesus em levar a palavra até os confins da terra. Então o que acontece? Por que ela era as condições espirituais da igreja em sua primeira etapa? Primeiro, ela foi fundada diretamente por Cristo. Deixa eu falar algo aqui para você. Quem fundou a igreja, quem é o cabeça da igreja cristã, é Jesus. Não são homens, não são organizações, não são placas de igreja. Você pode frequentar uma organização, uma denominação, seja evangélica, protestante, seja católica ou seja qualquer outra religião que siga o cristianismo. Apesar de homens estarem ali na frente, quem é o cabeça e quem manda é Jesus Cristo. Ele é o cabeça. Foi ele que disse a Pedro: sobre esta pedra edificarás a minha igreja. Ele, a pedra de esquina, a pedra fundamental. Ele, a principal pedra, aquela que se destaca. Jesus é o cabeça da igreja. Ele é o pai do cristianismo. Ele é o senhor do cristianismo. Então, não importa aonde você esteja, você tem que ter isso em mente. Jesus Cristo não foi somente um homem que passou a terra. Jesus Cristo não foi só um profeta, como muitos o reconhecem, principalmente o Islã reconhece Jesus como somente que foi um profeta e não como se ele fosse Deus. Quando as pessoas negam a divindade de Jesus, eles são anticristos, eles negam a Cristo e pecam contra o Espírito Santo de Deus, porque Cristo é o cabeça da igreja. Aprenda isso. Você que está chegando agora, independente de onde você estiver, tá? Você tem que ter em mente que Jesus Cristo,
é aquele que diretamente fundou a igreja. Segundo, era totalmente fiel à doutrina de Cristo. O que seria a doutrina de Cristo, Rodrigo? Me explica. Queridos, a doutrina que está aqui relacionada de Cristo seria, eu digo, duas principais doutrinas que Jesus deixou. Doutrina é a palavra de Deus. Eu posso ter a minha doutrina. Eu posso doutrinar as pessoas com a minha doutrina. Doutrina é quando eu, como é que eu posso exemplificar para você? É quando eu auxilio, ou é quando eu ensino alguém que ela faça exatamente as minhas regras. Tá? Existe um ditado, hoje existe um ditado muito popular que é minha igreja, minhas regras. Não, a igreja não é tua, a igreja é de Cristo. Então as regras são de Cristo. Então durante toda a história do cristianismo, toda a história da igreja, nós vimos que muitas vezes os homens queriam doutrinar a igreja da maneira deles e esqueceram a principal doutrina, que é a doutrina de Cristo, que qual que seria? Amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo mandamento, que também é tão importante quanto o primeiro, amar o teu próximo como a si mesmo. Essa é a grande doutrina. Eles seguiam totalmente a doutrina de Cristo, de amar a Deus, de não se dobrar diante de nada que não fosse o próprio Deus e principalmente amar as pessoas. E essa igreja, mais à frente vocês vão ver que ela acabou tendo algo que faltou e ela foi repreendida. Tá? Então, onde você estiver, aprenda algo. Nós estamos iniciando agora a aula, tá? E eu quero deixar bem claro para você. A doutrina de Cristo é o amor pelas almas. A doutrina de Cristo é que nós nos amamos. Se o mundo amasse mais a Cristo, se as pessoas amassem mais o seu próximo, nós teríamos um mundo diferente. Nós teríamos umas igrejas diferentes. E isso nós temos que ter em mente. A doutrina de Cristo não é a doutrina de homens, não são costumes de homens. Entendeu? Vamos lá, o terceiro. Possuir o poder do Espírito Santo. Olha que coisa maravilhosa. Não tinha, gente, como iniciar a igreja, a primeira era da igreja cristã. Não tinha como iniciar sem ter o Espírito Santo, sem ter o poder do Espírito Santo na vida daqueles homens. Porque quando eles receberam ali, no livro de Atos, tá? E ali, quando eles receberam o Espírito Santo no dia de Pentecoste, que eles foram revestidos de poder, que ali receberam autorização do próprio Deus para que aí eles pudessem sair pelo mundo pregando. Se eles não tivessem o Espírito Santo, eles não conseguiriam vencer. Porque era o Espírito Santo que ia colocar a palavra na boca dos apóstolos quando eles fossem levados aos tribunais, como assim Jesus o prometeu. Era o Espírito Santo que ia fazer maravilhas e impulsionar esses homens e usar esses homens a fazer maravilhas para quê? Para que as pessoas se convencessem que aqueles homens verdadeiramente eram homens enviados por Deus, porque ninguém conseguiria fazer tais maravilhas como eles faziam. É por isso que os apóstolos eles foram perseguidos e foram martirizados, porque eles conseguiram movimentar a sua época, a sua geração. Movimentaram de uma maneira tão tremenda, impulsionados pelo Espírito Santo de Deus, que em cada uma das cidades que eles chegavam, acontecia coisas tremendas e as pessoas ficavam impressionadas. A igreja, ela só teve o seu início porque possuía o poder do Espírito Santo. Se hoje você é líder, eu sei que tem alguns líderes que estão assistindo às aulas, tá? Eu espero que você entenda o que eu estou falando. A sua igreja tem que possuir o poder do Espírito Santo. Os membros que estão indo, as pessoas que frequentam a sua denominação, as pessoas que frequentam os locais de culto, elas têm que entender que só acontece algo se as pessoas que estiverem à frente dos trabalhos forem movidas pelo Espírito Santo de Deus. Elas têm que ser movidas pelo Espírito Santo de Deus. 4. Suas obras missionárias foram inigualáveis. O que isso significa? A igreja primitiva foi a igreja que mais fez missão. O próprio apóstolo Paulo fez várias viagens missionárias. Os próprios discípulos, eles eram missionários em cada lugar que eles iam. Eu sempre gosto de utilizar que antes mesmo dos próprios discípulos fazer missão, nós vemos ali no livro do Evangelho de João aquela mulher que teve um encontro com Jesus no tanque ali de Jacó, e ela saiu correndo, foi para sua cidade, e lá ela anunciou que teve um encontro com um profeta, e Jesus chegou na cidade e muitos samaritanos creram. Ela foi uma missionária ali, por quê? Porque ela anunciou Jesus Cristo.
Ser missionário não significa você sair e viajar pelo mundo. Algumas pessoas vão ter essa missão de sair do seu país de origem e ir para outro lugar e lá fazer a obra do Senhor. Mas nem todas vão ser missionários na África, em países latinos, ou países da Ásia, ou em países da Oceania, onde for. Eu digo que a 99% das pessoas serão missionárias urbanas, serão missionárias na sua família, serão missionárias nos seus bairros, serão missionários no seu trabalho. Aonde tiver um cristão, ali ele vai poder fazer a boa obra e fazer a missão para Cristo. Beleza? Vamos seguir adiante com essa história. Nesse momento da escrita da carta, Éfeso era a principal cidade da província da Ásia, do lado oeste da Ásia Menor. Essa cidade também era um grande porto. Olha só, como a Éfeso ele ficava a aproximadamente 5 quilômetros do mar, havia um grande porto lá em Éfeso, tá? Havia um grande porto. E esse porto movimentava muito a economia daquele lugar, pessoal. E tá? Eu vou estar falando agora nos próximos slides sobre isso. Mas esse porto, por ter esse porto, havia uma grande movimentação de pessoas naquele lugar. E por ter uma grande movimentação de pessoas, havia uma série de coisas que aconteciam ali. E que eu vou estar, daqui a pouquinho, já vou estar tocando nesse assunto. Primeiro, ela era a principal igreja da Ásia e estava situada na principal cidade da província. Ou seja, Éfeso era a principal cidade daquela província ali. Era a cidade maior, que tinha mais habitantes e que tinha um forte comércio. Segundo, ela era a cidade mais próxima de Patmos, cerca de 100 quilômetros. Ali, como eu já falei, a ilha de Patmos, onde João estava. Como eu havia falado anteriormente, um dos motivos que João escreveu as 7 cartas dessas igrejas seria porque elas estão interligadas. Logo, logo eu vou estar mostrando um mapinha para que você possa ver o trajeto. Essas igrejas eram muito próximas uma da outra. Isso representa, e segundo a tradição, segundo pessoas que estudaram o tema, eles afirmam que por essa proximidade, possivelmente João conhecia cada um daqueles lugares, e por ele conhecer cada um daqueles lugares, então Deus o usou para que ele pudesse então dar uma resposta para aquelas igrejas. E por que que Jesus tinha que dar uma resposta? Porque já fazia um tempo que Jesus havia subido ao céu com a promessa de voltar. Na igreja primitiva, pessoal, eles viviam todo momento achando que Jesus voltaria a qualquer momento. A qualquer instante Jesus estaria voltando. Muitos não imaginavam, e muitas dessas igrejas acabaram até errando. Por quê? Porque esperaram a Jesus e estavam morrendo, estavam sendo perseguidos, porque o Império Romano perseguiu muito o cristianismo. Então o que acontece? Eles estavam passando por um momento de grande tribulação. Então nesse momento de grande tribulação foi a hora que Jesus então veio, se transfigurou ali, e então revelou para João, para que João desse para aquelas igrejas uma resposta de Cristo, porque muitas delas estavam até desanimando, porque eles não estavam aguentando a perseguição. Então por isso que é interessante, eu sempre raciocino da seguinte maneira, pessoal, olha só que coisa linda. Você tenta imaginar a cena. Muitos daqueles pastores nem imaginavam mais que João estava vivo. Muitos achavam que João já tinha até sido morto, tá? E aí daqui a pouco eles então recebem uma carta de João. Eles recebem ali uma carta de João, e ali João apresentando Jesus de uma maneira para cada uma daquelas igrejas. Eu costumo dizer, são 7 igrejas. Igrejas que foram destacadas há mais de 2000 anos. Mas cada uma dessas 7 igrejas pode ser que ela possa fazer uma referência às igrejas que nós temos no nosso século, aonde nós estamos hoje congregando. E eu não digo só a igreja local lá, mas eu digo nós como igreja de Cristo. Talvez você vai se identificar com alguma dessas igrejas. Talvez ao ver a história, o contexto, talvez ao você ver ali a parte bíblica, que eu vou começar a falar de cada uma das igrejas, você vai fazer a seguinte pergunta: nossa, mas eu estou me identificando muito com a igreja de Éfeso, porque a minha vida, ela está de uma forma que está representando aquela igreja de Éfeso. Então a própria palavra de Deus, ela dá essa margem para que eu faça uma aplicação pessoal. Porque, gente, eu vou dizer uma coisa: não adianta você ler a Bíblia. Se você somente ler a Bíblia, ela vai ser um livro comum, com informações, cheio de histórias, cheio de eventos, tá? Ela vai ser um livro assim para você. Mas quando você lê a Bíblia e você dá liberdade para que o Espírito Santo lhe traga revelações,
a Bíblia não passa a ser não só mais um livro de história, mas ela passa a ser um livro real que está do nosso cotidiano. Você vai ver que as coisas que estão na Bíblia são coisas atuais, que foram escritas há muito, muito tempo, mas que são coisas que acontecem no nosso dia a dia. Basta só nós olharmos para o lado, nós vamos ver como a Bíblia está se cumprindo e como ela está se cumprindo de uma maneira muito rápida. Tá? Então, quando você ler um texto da Bíblia, quando você aqui acompanhar esse curso, faça uma aplicação pessoal, aplique o conhecimento que você está tendo, aplique na sua vida. Quando você aplica o conhecimento das coisas que você aprende na igreja, você faz uma aplicação e começa então a exercer aquele conselho, você vai se tornar uma pessoa melhor. A sua família vai ver e vai notar a diferença em você. Você vai perceber que anteriormente, você tinha pensamentos que te levavam ao erro, mas quando você começa a aplicar a palavra de Deus na sua vida, você vai ver que aqueles pensamentos, eles não vão deixar de existir, eles ainda vão, porque o inimigo vai tentar minar a tua mente para te tirar da presença de Deus. Porém, agora você vai estar alicerçado em Cristo com conhecimento. Quando você tem conhecimento, da mesma maneira que o inimigo tentou tentar Jesus usando a palavra de Deus, ele não esperava que Jesus também estivesse armado e também conhecesse a palavra. Então, busque conhecimento. Quando você busca conhecimento, você busca sabedoria, e quando você busca sabedoria, você vai ver que você vai ter capacidade para poder transmitir para pessoas que estão necessitando muito, mas muito mesmo, de um ombro amigo, ou de uma palavra amiga, ou de uma palavra de conforto, ou até mesmo uma palavra de repreensão e exortação, tá? Porque uma palavra de exortação também te auxilia a crescer espiritualmente. Possuía uma população de 550 mil pessoas. Era muita gente, pessoal. Era muita gente. Como eu disse, era uma das principais cidades da época. Algumas pessoas contestam esse número, tá? Se realmente tinha 550 mil pessoas. Uns dizem que tinha bem mais, outros dizem que tinha bem menos, tá? Mas o número até em si não tem importância para nós aqui agora. Mas sim que você entenda a importância da cidade, tá? A cidade de Éfeso era muito acessível por terra. Éfeso estava conectada por boas estradas, as mais importantes da Ásia. Por mar, Éfeso contava como um dos portos mais importantes de seu tempo. No porto de Éfeso chegavam e partiam os maiores navios da época. Imagine só, como eu falei, Éfeso era uma cidade portuária, ficava a 5 quilômetros do mar. Ali chegavam e saíam diversos navios, barcos, tá? Talvez os navios não sejam como os que nós vimos hoje, navios que trazem, tá, aqueles containers, mas eram navios que também tinham a sua importância e que traziam mercadorias, especiarias, matéria-prima para a cidade. Então era um grande centro comercial, por isso que ela era tratada como uma cidade importante, tá, pessoal? E nós vamos ver agora aqui no mapa, ó. Olha para você ver meu mapa, que é bem próximo mesmo do mar. E olha só, para que você entenda a proximidade de cada uma das igrejas. Elas eram muito próximas uma da outra. Isso ajudou com que João transmitisse a carta a cada uma das igrejas, porque estavam em um percurso muito próximos. Com certeza, é o que a grande maioria defende, João, ele conhecia muito bem cada uma dessas igrejas. Olha uma imagem que eu coloquei aqui sobre as ruínas de Éfeso, né? Que hoje só ficou ruínas. Éfeso, ela teve uma influência muito grande sobre terremotos e ela acabou sendo totalmente destruída. Ela foi reconstruída de novo, tá? Porém, aquela região ela sofria muito com desastres naturais. Agora nós vamos entender um pouquinho sobre a economia, cultura e religião da cidade de Éfeso. Aqui, pessoal, eu vou entrar num tema que eu quero ficar um pouco em cima desse tema para que você entenda a dor de cabeça que Paulo teve em Éfeso, tá? Ali no capítulo 19, 18 de Atos, tá? Se você já vai pegando a Bíblia e já vai abrindo, que a gente vai fazer umas leituras lá no livro de Atos, tá? No capítulo 18 e 19, porque eu quero que você acompanhe na Bíblia. Primeira coisa, Éfeso era uma cidade rica, com uma economia próspera e que no primeiro século também servia como centro administrativo do governo romano. Olha só, como Éfeso era uma cidade portuária, tá? Como Éfeso ela tinha uma grande movimentação de navios que partiam e saíam
do seu porto, trazendo e levando mercadorias. Então Éfeso se tornou uma cidade comercial, ou seja, havia muitos comerciantes, havia muitos pessoas que frequentavam e andavam na cidade de Éfeso para fazer negócios, tá? Você vai ver, eu vou falar também daqui a pouco sobre o templo de Diana dos Efésios, tá? A Artemis para os gregos. Você vai ver que aquele templo que foi feito para ela, ele era uma espécie de um mercado grande, tá, pessoal? Um mercado onde ali se fazia uma série de negócios. Agora você imagine só, por a cidade ser uma cidade portuária, havia uma grande movimentação de dinheiro também na cidade. Então a economia se tornava muito forte, muito rica, devido ao quê? Devido ao recolhimento dos impostos. Então, como havia muita compra, venda, muitos negócios que envolviam a cidade, ela se tornou uma cidade forte. Era uma grande metrópole, pessoal, uma cidade forte mesmo. Tanto é que ela era uma cidade rica, considerada uma cidade rica e próspera. A cidade era um centro industrial e o seu comércio lhe trazia muitas riquezas, mas o sucesso econômico de Éfeso estava intimamente ligado aos seus assuntos religiosos. Então a cidade era conhecida não apenas por ser um centro econômico importante, mas também por ser um centro religioso de referência. Bom, o que acontece? Éfeso, e eu vou falar mais para frente um pouquinho, tá? Dentro desse mesmo contexto, toda a economia de Éfeso, além de girar em torno do comércio e da grande circulação de mercadorias que vinham e saíam através do porto, como ela era uma cidade religiosa, tudo na cidade, praticamente tudo na cidade, pessoal, tinha alguma coisa a ver com o grande templo de Diana, tá? Tudo. Então ali eles comercializavam uma série de coisas que eu vou até estar passando aqui agora para vocês, tá? A religião em Éfeso empregava muita gente e alimentava a economia da cidade. Agora que eu vou estar passando. Primeiro, venda de artefatos religiosos. O que é isso? Imagine hoje que uma série de pessoas pega e vai no Vaticano, tá? Lá, o centro administrativo da grande igreja de Roma, né? A igreja católica. Quando as pessoas vão lá, o que as pessoas pegam e fazem? As pessoas vão lá e compram algum objeto de lembrança, entendeu? E a economia ali daquele pequenininho país, ele gira muito em torno disso também, das pessoas que vão lá a turismo. Quando as pessoas vão a Israel, tá? Quando as pessoas vão a Israel, e se você que está assistindo também teve a oportunidade de ir para Israel, você vai lá, você vai tentar comprar alguma lembrança, tá? Alguma coisa referente que faça você lembrar, ou até mesmo para um parente ou conhecido, para que você traga e você dê de presente para alguém, ou até mesmo para você mesmo. E aqui no Brasil há uma série de cidades também que tem símbolos religiosos e onde há uma grande frequência de visitantes, não agora, né, com essa pandemia, mas há uma grande frequência de visitantes e a economia daquelas cidades onde há símbolos religiosos, elas giram em torno daqueles símbolos religiosos. Éfeso não era diferente. Tudo girava em torno do templo de Diana. Eles vendiam imagens de Diana, eles vendiam artefatos, símbolos que fizessem referência a César. Então as pessoas elas compravam essas coisas aí para levar, para adorar, para fazer culto. Isso eram símbolos de paganismo, eram pagãos que se tinham a comprar essas coisas para cultos idólatras, pessoal. Então a cidade ela tinha uma grande movimentação em relação a isso. Tanto é que você vai ver no livro de Atos que Paulo teve problema na cidade de Éfeso, porque ele começou a pregar o evangelho e as pessoas começaram a vir a Cristo. E nós vamos ver mais para frente, eu vou fazer questão de nós ler em Atos esse acontecimento. O próprio templo de Diana, por exemplo, era ao mesmo tempo um local de culto, uma casa do tesouro, um banco para depósito e empréstimos de dinheiro e um museu. Gente, nos próximos slides eu vou estar mostrando uma imagem do templo da deusa Diana, tá? Como eu comentei aqui agora, esse templo foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Tão grande era a sua formosura. Alguns dizem que ele era feito inteiramente de mármore e ele era tão branco, tão reluzente que as pessoas conseguiam ver de longe aquele templo. Era algo assim, uma obra faraônica, era algo muito lindo para aquela época. Era um orgulho dos efésios ter aquele templo, tá? Então o que acontece? Na entrada daquele templo, pessoal,
tinha uma pedra que eles, segundo a mitologia, dizem que aquela pedra ela foi colocada pela própria deusa Diana ali, e então aquilo ali era um símbolo de adoração. Na realidade, nós sabemos que aquela pedra foi, quem sabe, um aerolito, algo que caiu do céu, um meteorito, né? Que caiu do céu. Então ali eles acreditavam que a própria deusa Diana tinha colocado ali, então eles adoravam aquele lugar ali, era um local muito sagrado para aquele povo de Éfeso, entendeu? Porque tudo se movimentava em relação àquele templo da deusa Diana. Então, dentro daquele templo havia comércio, dentro daquele templo havia um banco, tá? Uma casa do tesouro, onde era arrecadado todos os impostos. As pessoas, os pagadores de impostos, recolhedores de impostos, eles prestavam conta ali para um representante que tinha do governo de Roma, que ali então ele recolhia aquele dinheiro e servia como uma espécie de casa de tesouro, tá? Onde eles guardavam. Um banco, porque muitas pessoas desde aquela época já tinham a ideia de banco, de depósito, de empréstimo. As pessoas pegavam ali dinheiro emprestado para poder girar o seu negócio, tocar os seus negócios, até mesmo a agricultura da região, né? E também existe um museu lá dentro. É algo, toda a mitologia grega, toda a parte da história grega, você sempre vai ver museu, sempre você vai ver filósofos, sempre vai ver pensadores. A própria palavra de Deus fala que Paulo debatia muito com eles, tá? Para vocês verem o quão Paulo era usado por Deus. Nas áreas adjacentes ao templo, bem como o próprio interior do templo, serviam como refúgio para criminosos. Ali abrigavam livremente, desde mercadores de escravos até ladrões. Olha só. Dentro daquele templo ali também, como eu falei, é um comércio. Então se vendia de tudo, desde digamos ali, os objetos que faziam referência ao templo, desde mercadorias, ali se vendia também matéria-prima para confecção de roupas, ali se vendia prata, bronze, utensílios, tá, para doméstico, vasos. Era um grande mercado livre, aberto ali para que as pessoas então pudessem fazer os seus negócios. Eles também vendiam mercados, vendiam também escravos, porque era também muito comum naquela época as pessoas comprarem escravos. E olha só, também dentro daquele tempo havia ladrões. Porque como se movimentava dinheiro, como se movimentava valores, então sempre havia ladrões na espreita ali para que pudessem roubar as pessoas. Então por isso que eles fazem menção na história também que dentro do templo de Diana ali também havia muitos ladrões que assaltavam as pessoas que ali iam para cultuar, para fazer negócio e até mesmo para se utilizar daquele centro administrativo de Roma ali para pegar dinheiro, depositar e até pagar seus impostos. As artes e a filosofia também se desenvolveram em Éfeso. Havia escolas de filosofia, teatros e bibliotecas. Nos tempos de domínio romano, a religião do Estado foi propagada em Éfeso em conexão com o culto a Ártemis. Inclusive, havia um templo dedicado a promover o culto do imperador. O que acontece? Ártemis, tá, é o nome de Diana que é dado pelos gregos, tá? Diana é o nome dado, é a mesma deusa, tá? É a mesma pessoa para eles, porém uma tem o nome de Ártemis para os gregos e Diana para os romanos. Porém, dentro também em Éfeso, dentro da cidade de Éfeso, também se dedicava a culto ao imperador. Por quê? Porque os imperadores romanos, eles se achavam deuses, tá, pessoal? Eles se achavam verdadeiramente deuses, por eles achar que eles tinham todo o poder de um império na mão. Então era muito comum também dentro daqueles centros ali, daquele comércio, se vender imagens e figuras para que se fosse concentrada idolatria também ao imperador César, tá? Então era muito comum que se cultuasse o imperador como se ele fosse um deus. Então olha só toda digamos assim, o contexto daquela região ali para antes, e até que chegasse o evangelho e transformasse a vida de pessoas. Eles eram idólatras, pagãos, eles cultuavam a uma deusa que eu vou estar falando agora e vou falar um pouquinho mais sobre ela, porque talvez ela seja um dos personagens ali da mitologia e também um dos personagens da igreja que tem grande referência, e por causa da deusa Diana houve uma grande perseguição aos cristãos na igreja de Éfeso, tá?
Contudo, os estudiosos dizem que os efésios tinham um nível moral muito baixo. Alguns falam dos habitantes da cidade como pessoas violentas, maldosas e libertinas. E que o comportamento promíscuo no templo era pior que o comportamento dos animais. Nossa, pessoal. Eu vou passar aqui no próximo slide, ó, que eu botei. Curiosidade. Essa que está aqui, que vocês estão vendo aí, essa imagem aqui do lado, segurando ali uma espécie de cervo e tal, é a Diana, que é conhecida como Diana dos Efésios, tá? Ou Artemis para os gregos. Ela era considerada uma caçadora, tá? Então, ela sempre você vai ver imagens dela segurando uma flecha e um animal. Algumas imagens tem ela segurando um urso, outras imagens tem ela segurando um cervo, tá? Diana era filha de Zeus, segundo a mitologia grega, irmã de Apolo. Segundo a mitologia, ela, quando nasceu, sua mãe teve muitas dores no parto. E isso fez com que ela não quisesse nunca ter relação com homem nenhum. Ela pediu, segundo a mitologia, para que Zeus mantesse ela virgem para sempre. Por isso que ela é considerada Diana, a que sempre foi virgem e tal. Ela também é considerada a protetora dos próprios animais, dos caçadores. Ela é considerada também, como Apolo é o deus Sol, ela é considerada a deusa da lua. Assim como eu falei, segundo a mitologia, dizem que o deus Júpiter enviou para ela uma pedra e tal, que eles adoram ali, que ficava na frente do templo, aquele meteorito ali que eles adoravam e que segundo a mitologia acreditavam que foi a Diana que colocou ali, tá? E eu vou ler um pouquinho para você entender. A deusa Diana era uma divindade cultuada no mundo greco-romano. De acordo com a maioria dos estudiosos, o nome Diana era a designação latina da mesma divindade conhecida pelos gregos como Artemis. Eu já falei nisso aí. Em outras palavras, Diana era uma romanização da grega Artemis. A deusa Diana é mencionada na Bíblia no episódio em que seus devotos ficam enfurecidos com a pregação do evangelho na cidade de Éfeso, tá? Entre os gregos, Artemis era retratada como um tipo de caçadora, portanto, arco e flecha é acompanhada por animais a seu serviço, geralmente cães ou servos. Entre os romanos, as imagens de Diana priorizavam sua influência sobre a fertilidade, tá? Pessoal, só para você entender, tá bom? Só para você entender um pouco da dor de cabeça que Paulo teve, tá? Que Paulo teve quando ele chegou a Éfeso, tá bom? Eu vou ler lá em Atos, tá? No capítulo de número... Deixa eu ver aqui. Atos, capítulo de número 19, tá? E nós vamos fazer leitura. Se você tá com a tua Bíblia aí, abra, porque eu não tenho ela no slide. Então nós vamos fazer leitura, tá bom? Nós vamos fazer leitura do versículo de 27. Escute só. E não somente há o perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimada em nada, vindo a ser destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo venera. E ouvindo, o encheram-se de ira e clamaram, dizendo: grande é a Diana dos Efésios. Tá? O que aconteceu aí nessa situação? Quando Paulo chega em Éfeso, a Bíblia diz que Paulo começa a ser usado de uma forma maravilhosa. Olha só o que dizem no próprio capítulo 19 de Atos e no versículo 17 em diante, assim, ó, e foi notório a todos que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. E muitos dos que já tinham crido vinham confessando e publicando seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Olha só. Como toda a cidade se movimentava em torno da deusa Diana, isso não trouxe lá conforto para o povo de Éfeso, aqueles que
que adoravam a Diana, os adeptos da adoração a Diana. E isso trouxe o que? Um grande reboliço, porque Paulo começou a pregar e o povo lá começou a crer no evangelho e começou a se converter e começou a quebrar as imagens de Diana e começou a pegar todos os livros que eram de magia, que eram vendidos na época, e começaram a trazer e começaram a queimar. Tanto é que a Bíblia dá uma informação que montava 50 mil peças de prata, seria um dinheiro, olha, um grande dinheiro nos nossos dias atuais de hoje. O que acontecia na cidade de Éfeso? Além da deusa Diana ser venerada e adorada, eles também eram famosos por comprar uns livrinhos que eram conhecidos como livrinhos de simpatias, tá? Seria uma espécie, para nós falar nos dias atuais de hoje, seria uma espécie de livro de horóscopo, algo assim, tá? Aonde eles compravam e ali os autores desses livrinhos, eles faziam uma série de citações ali e esses livros eram considerados livros de magia na época. As pessoas compravam por superstição e naqueles livros havia uma série de receitas que elas deveriam fazer para alcançar sucesso. Nada muito diferente do que nós vemos nos nossos dias atuais, tá? Ainda existe esse gnosticismo, tá? Que existia naquela época lá, principalmente das igrejas aqui em Éfeso, também existia muito gnósticos lá, que acreditavam nessas artes de magias e tal. Tanto é que o apóstolo Paulo também teve lá aquele episódio lá com Simão, o mágico, né? E então o evangelho teve esse confrontamento com toda aquela idolatria que aquele povo tinha a Diana. E isso trouxe então o que? Isso trouxe uma grande perseguição a Paulo. Porque o povo começou a pensar assim, imagina só, os comerciantes lá que vendiam imagens de Diana, artefatos lá religiosos, alguma coisa que simbolizasse lá Diana. Daqui a pouco eles veem que o seu negócio começa a ir à falência, porque as pessoas pararam de comprar. As pessoas pararam de procurar eles para comprar porque haviam aceitado a Cristo, não precisavam mais daqueles amuletos, não precisavam mais comprar nada a referência, nem mesmo precisavam ir ao grande templo de Diana para adorá-la, porque eles agora estavam adorando o verdadeiro Cristo, o verdadeiro Deus, o verdadeiro, aquele que podia fazer alguma coisa por eles, tá? Vamos voltar aqui, ó. Aqui está o templo de Artemista, que é Diana, como eu falei aqui, Artemis para os gregos e Diana para os romanos. E agora aqui eu quero entrar numa parte que, olha, para vocês verem como o nível moral era muito baixo, tá? Da cidade de Éfeso. Sacerdotes, eunucos e sacerdotisas serviam no templo. Elas cuidavam do lugar, recebiam oferendas e presentes dos devotos e realizavam os rituais religiosos. O culto à deusa Diana incluía sacrifícios e muita prostituição cerimonial. Além disso, competições atléticas, apresentações dramáticas e números musicais faziam parte da adoração a Diana. O templo de Diana em Éfeso era uma atração turística e possuía grande importância econômica para a cidade. Artesãos e ourives faziam imagens da deusa em miniaturas de prata do templo, com isso eles movimentavam um lucrativo comércio. Eu já vinha falando isso, né? Deixa eu tentar explicar para você. Dentro do templo de Diana havia eunucos e sacerdotisas, tá? Mulheres que trabalhavam no templo, que cuidavam do templo e que organizavam lá os cultos e os rituais de adoração a Diana. Essas sacerdotisas, em determinado período do ano, havia uma festa, havia algo chamado que era a festa da fertilidade, porque muitas mulheres grávidas, muitas mulheres faziam preces, orações e súplicas à deusa Diana, porque acreditavam que ela poderia ajudar elas no momento do parto a não ter as dores que ela, Diana, sua mãe, teve quando ela nasceu. Mas só que o que acontecia? Muitas pessoas iam ao templo e em forma de culto eles faziam rituais religiosos com muita prostituição, ou seja, com as mulheres, as sacerdotisas, as mulheres do templo, elas tinham relações sexuais com os homens dentro do templo e aquilo ali era tido como um culto a Diana, tá? Era tido como um culto. Só que havia um problema nisso. Além de toda a baixa moral, além de toda a profanação do templo, tá? Não do templo de Diana, mas digo do templo, do corpo, o templo que é o do Espírito Santo, que é nossas vidas, tá? Toda essa profanação, todo esse, digamos assim,
todos esses rituais de prostituição que envolviam a cidade inteira. Desses rituais, essas mulheres acabavam ficando grávidas. E o que acontecia? Como elas não podiam criar os seus filhos dentro do templo de Diana, elas escondiam a gravidez e quando nasciam as crianças, elas o abandonavam na cidade. Por isso que se você ler a carta de Paulo aos Efésios, é uma carta maternal, é uma carta fraternal, é uma carta que fala muito de amor, muito de resgate, muito que Deus cuida. Por quê? Porque Paulo conhecia a cidade. Muitas pessoas naquela cidade, muitos órfãos naquela cidade não sabiam quem eram os seus pais, eles eram criados por outras pessoas, ou muitas vezes moravam até mesmo na rua, era abandonado. Havia toda essa situação porque devido a esse culto a Diana, devido a esses rituais que incluía no templo a relação sexual entre homem e mulher, tá? E havia também relações de todas as situações que você imagina, até mesmo relações homossexuais, porque os romanos eles tinham muito nisso na sua história. A maioria dos imperadores, talvez você não saiba, eles tinham relações homossexuais, tá? Para você ter uma ideia que isso aí não é algo novo, não, é algo que já vem da história. Para você entender também um outro detalhe, tá? Também conta, tá, a história que as pessoas também faziam sacrifícios humanos em adoração a Diana. Agora você imagina só que situação que se encontrou a igreja em Éfeso, hein? Uma cidade portuária. Por ser uma cidade portuária, existia muito prostituição, porque vinha homens de todos os lugares do mundo ali, e o que acontecia? Eles então saíam ali pelos bares, o comércio local, e havia também muitas prostitutas que se vendiam, e também por esse motivo se tornava uma cidade muito perigosa, e por esse motivo também que o nível moral era muito baixo na cidade. Para você ter uma ideia, para você entender, a própria cidade de Éfeso, gente, ela, por ser uma metrópole, ela existia muitas casas de banho, assim, onde havia córrego, latrinas, como se fossem banheiros públicos, tá? Onde eles corriam pela cidade, onde as pessoas faziam suas necessidades ali mesmo. Era algo fora de sério, assim, tão baixo era o nível moral de Éfeso, uma cidade tão rica, porém se entregue à prostituição, à idolatria, ao paganismo e até mesmo a rituais, digamos assim, satânicos, né? Onde havia sacrifício de pessoas. Agora, pessoal, nós vamos entrar aqui agora. Quem fundou a igreja de Éfeso, tá? Vamos entender um pouquinho, tá? Vamos entender um pouquinho de quem é que iniciou aquela boa obra lá, quem é que era o pastor lá e tal. Vamos entender, eu quero falar um pouquinho sobre isso também. Em aproximadamente 52 depois de Cristo, o apóstolo Paulo passou pela cidade de Éfeso durante sua segunda viagem missionária. Ele estava acompanhado de outras pessoas, como Priscila e Áquila. A Bíblia diz que em Éfeso, Paulo entrou na sinagoga e disputou com os judeus. Naquela ocasião, parece que a comunidade judaica de Éfeso recebeu bem a mensagem de Cristo, pois os judeus pediram que Paulo ficasse ali por mais um tempo. Olha, Paulo quando chegou em Atos, nós vamos fazer leitura agora em Atos no capítulo 18, tá? Vamos ler o versículo 19 aqui e o versículo 21 que diz assim, ó: e chegando a Éfeso, Atos 19, tá? Se você quer fazer leitura, quer anotar, e o versículo 19 e 21 diz: e chegando a Éfeso, e deixando ali mais ele, entrando na sinagoga, disputava com os judeus, é o que eu já acabei de ler, né? E rogando eles, pediram que Paulo ficasse por mais um tempo ali. Ao total, se não me engano, Paulo ficou acho que 3 anos, acho que até vou estar na próximo texto que vai aparecer, Paulo ficou 3 anos em Éfeso. E ali ele teve a ajuda de Priscila e também de Áquila, tá? Que ajudaram ali, os primeiros cristãos que ajudaram ali a iniciar a obra do Senhor naquela cidade, tá? Aqui, Paulo tinha um compromisso em Jerusalém e não pôde ficar na cidade, mas Priscila e Áquila permaneceram em Éfeso. E pouco depois acabaram conhecendo Apolo, um judeu de Alexandria. Foi esse casal de amigos do apóstolo Paulo que anunciou o evangelho a Apolo, que depois disso se tornou um valoroso pregador das boas novas de salvação, que está lá, meus queridos, em Atos 18, 24 e 28, que diz assim: e chegando a Éfeso, um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas escrituras. Olha só, ele tinha bastante conhecimento nas escrituras, porque por ser uma cidade de muitos filósofos, era uma cidade de muitas bibliotecas e teatros, era uma cidade que se considerava muito culta.
Então, para você chegar e pregar o evangelho naquela região, você tinha que dominar muito bem a palavra, você tinha que ser uma pessoa eloquente, porque você precisava estar no mesmo nível de conhecimento também histórico e cultural daquela cidade para que você pudesse convencer ali gregos e romanos a que eles pudessem ouvir pelo menos o que você tinha para falar. E Apolo, ele tinha esses requisitos, ele era uma pessoa eloquente, como a própria palavra de Deus diz. E ele ainda diz ali, ó, e este era instruído no caminho do Senhor, e fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Olha só. E começou a falar ousadamente na sinagoga. E quando ouviram Priscila e Áquila, o levaram consigo e declararam mais expressivamente o caminho de Deus. Olha só, um homem que conhecia o batismo de João Batista, conhecia, tá? O batismo de João, né? Porque foi um dos primeiros ali a receber, quando a Priscila e Áquila identificaram, apresentaram ele então o verdadeiro caminho, apresentaram a ele então a Cristo. E olha só, Deus sempre escolhe alguém que tem algo que possa ser usado em favor da sua obra. Por ele ser um homem eloquente, conhecedor, ele então foi um instrumento de Deus naquela cidade para pregar o evangelho, tá? E isso ficou nítido quando a própria palavra do Senhor no livro de Atos, Paulo fala, um homem que era fervoroso de espírito, ou seja, era cheio do Espírito Santo, como eu venho falando aqui no início. A igreja primitiva, ela só sobreviveu e só conseguiu o evangelho se espalhar pelo mundo porque eles eram fervorosos, eles tinham o Espírito Santo de Deus na vida deles. Aqui, ó. Mas o apóstolo Paulo continuou trabalhando em Éfeso por quase 3 anos. A Bíblia diz que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia as maravilhas extraordinárias. Então houve um verdadeiro avivamento local naquela cidade. O nome do Senhor Jesus era engrandecido ali. E muitos judeus e gentios creram e receberam o evangelho. Inclusive muitos habitantes da cidade que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e queimaram, como eu já tinha lido anteriormente, né? O que acontece? Quando o evangelho chega numa cidade, pessoal, há uma grande transformação. E você tiver a oportunidade de você ler os livros e as literaturas que falam de John Wesley, um grande pregador que trilhou os Estados Unidos a cavalo, e aonde ele passava, ele deixava um rastro de fogo de unção, e aonde ele passava, as pessoas abandonavam seus vícios, as pessoas abandonavam seus pecados e se entregavam a Cristo. Tudo isso por quê? Porque eram fervorosos, porque eram movidos pelo Espírito Santo. Uma igreja que ela é alicerçada em Jesus, que é o pai da igreja, é o cabeça da igreja, e uma igreja que se deixa levar pelo Espírito Santo de Deus, ela vai ser uma igreja vencedora. Ela não vai somente valorizar a quantidade, mas ela vai valorizar a qualidade dos seus membros, das pessoas que ali congregam. Uma igreja que ela é movimentada pelo Espírito Santo de Deus, ela é uma igreja que ela tem testemunhos, e ela serve também de testemunhos para o bairro que ela está ali interessada, um bairro onde ela está ali localizada, pela cidade, até mesmo pelo estado e pelo país. Uma denominação, tá, que que é respeitada, onde ela é movida pelo Espírito Santo de Deus, ela vai prevalecer, ela vai crescer. Muitos dos pensadores na época ali de Éfeso achavam que se eliminasse os cristãos, iria acabar o cristianismo, mas pelo contrário, quanto mais o povo perseguia ali os apóstolos, os líderes da igreja de Éfeso, mais o evangelho crescia, ao ponto das pessoas desacreditarem no gnosticismo, queimar os livros de magia, queimar as imagens de Diana e somente reconhecer que Jesus é Deus poderoso. É algo tremendo, né? Jesus se apresenta a Éfeso, mas antes de nós lermos, eu quero fazer um comentário, um breve comentário, porque quem é que pastoreava a igreja de Éfeso? Vocês viram ali, tá? Eu quero fazer esse comentário antes de nós entrarmos agora para a teologia, onde fala de como é que Jesus se apresenta, o que Jesus fala, qual a repreensão, qual o elogio que Jesus fez a Éfeso. Mas eu quero deixar aqui para você entender quem é que era o pastor lá que era responsável nessa época onde João enviou a carta. Olha que Paulo iniciou a boa obra, nós ouvimos falar em Priscila, Áquila, e também ouvimos falar ali em Apolo, né? Aquele homem ali que era eloquente e que pregava poderosamente, tá, a palavra de Deus. Porém, na época que João enviou a carta, quem
estava pastoreando. Inicialmente era Timóteo, tá? Inicialmente Timóteo, ele exerceu o ministério pastoral ali naquela congregação por um período de tempo, mas segundo a história, tá? Conta que quem ficou como pastor ali, responsável ali, era um homem chamado Tíquico, tá? Se mal me engano, eu acho que essa é a pronúncia mais correta, tá? Ele era quem pastoreava ali aquele lugar, tá? Só para que você possa ter um entendimento, eu quero deixar eu quero deixar esse registro, eu até quero ler aqui, eu quero achar aqui nas escrituras, aonde faz referência a esse homem, né, Tíquico, que foi o responsável, talvez, por receber ali a carta aonde Paulo, aonde João destinava, né? Vamos fazer leitura. Esse Tíquico, tá? Polônica, Aristarco e segundo, e Gaio de Derbe, e Timóteo, e dos da Ásia, Tíquico e Trofimo, tá? Conta a história que esse Tíquico foi aquele que entregou as cartas a Éfeso, de Paulo a Éfeso e a Colossenses, tá? Então eu só queria deixar isso aí como caráter, assim, um caráter mais de curiosidade para você entender que provavelmente Tíquico era o pastor lá, o bispo daquela igreja, tá? Quando recebeu ali o evangelho, a carta de João, tá? Para a igreja de Éfeso. Vamos agora ver, Jesus se apresenta a Éfeso. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso: isso diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Tá? Cristo se identifica de duas maneiras. Quais são as maneiras? Aquele que conserva na mão direita 7 estrelas. Tá? E agora nós vamos ver. Ó, aquele que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Vamos ver o que isso significa? As 7 igrejas são os 7 anjos e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Jesus segura as 7 estrelas na sua mão direita, o que enaltece a autoridade de Cristo sobre todos os seres celestiais sob seu comando. Quando Jesus fala ali em 7 estrelas e quando Jesus fala em 7 candeeiros, ele está falando da sua autoridade que ele tem sobre a igreja, sobre cada uma das igrejas, sobre cada uma dos pastores, tá? Sobre cada uma das igrejas locais, sobre cada um das cartas que foram destinadas a esses anjos. Jesus está querendo dizer: eu sou a autoridade máxima da igreja. Eu tenho na minha mão a autoridade sobre elas. É por isso que ele fala sobre os 7 candeeiros de ouro e as 7 estrelas. Jesus, ele é a centralidade, tá? Da sua autoridade. Ele é a figura central dessas igrejas. Por isso que ele fala que ele segura na mão e que ele enaltece a autoridade de Cristo sobre todos os seres celestiais do seu comando. Tudo está no comando do Senhor. Vamos ver aqui mais. Vamos ver agora as virtudes de Éfeso. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não o são, e tu os achastes mentirosos, e sofrestes e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Olha só. Agora nós vamos entrar na parte onde Jesus começa, gente, a falar das virtudes, das qualidades da igreja de Éfeso. Agora nós vamos ver qual é a primeira qualidade: as obras. E olha só, conheça as obras. Apocalipse 2 ali, primeiro versículo: labor e perseverança. Labor é trabalho, perseverança é insistência, persistir. Ou seja, a igreja de Éfeso é uma igreja que trabalhava muito, fazia muito a obra, não tinha medo de fazer a obra. Era uma igreja que incansavelmente foi missionária, enviou pessoas para outros lugares daquela região para pregar. Era uma igreja perseverante, porque mesmo em meio a tribulações e perseguições de todos os seguidores de Diana, ela ainda continuou firme, de pé e insistindo, ainda continuou trabalhando em prol do Senhor. E isso, essa qualidade, essa virtude de Éfeso, é uma qualidade que tem que ter em cada uma das igrejas cristãs hoje na nossa época atual, no mundo inteiro. Uma igreja que não tem obras, ela está falhando no Evangelho. Uma igreja que não trabalha e que não persevera na fé e na palavra do Senhor, ela é uma igreja que ela está pregando um evangelho vazio, um evangelho que não tem efeito nenhum na vida das pessoas. Por isso que eu sempre costumo dizer, aonde eu passo para ministrar, tá?
A igreja ela tem que ter trabalhos, ela tem que mostrar que ela trabalha em prol da obra. A igreja ela tem que ter um responsável para evangelizar, ela tem que ter um responsável para fazer uma obra social, ela tem que ter um responsável para atuar no meio da sociedade, junto à juventude, junto àqueles que hoje, quem sabe, estão em um caminho mau, ou usuários de droga, ou na prostituição. Isso são as obras da Igreja de Cristo. Essas são as obras. As obras é o trabalho, o labor, é a perseverança em levar o nome do Senhor para cada uma das pessoas. Persistência. Éfeso era uma metrópole, centro de muitas religiões. Culto a Diana, Temis, deus da fertilidade, já falei, né? Permanecem firmes diante das adversidades. Olha só, persistência. Gente, nessa minha caminhada aí de cristão, tá? Eu já vi tanta gente que é persistente, mas também vi tanta gente que desiste na primeira. Olha, primeira ventania, primeiro ventinho que der, já desiste de tudo, diz que o evangelho não é para ele, diz que a igreja não é para ele, diz que não aguenta mais, que não quer mais, tá? Vi também muito líder desistir aí, porque pensa, não sou reconhecido, eu acho que eu vou parar. Não faça isso. O cabeça da igreja é Cristo. Ele conhece, quando ele diz eu conheço as tuas obras, em cada uma das cartas ele fala isso, ele está falando para mim, para o Rodrigo, ele está falando para você que está assistindo, ele te conhece. O Senhor Jesus sabe quem trabalha, ele sabe quem faz algo para ele. Então não se preocupe se as pessoas estão olhando lá para o seu ministério, para a sua igreja, se tem poucas pessoas ou não. Se você estiver trabalhando e tiver uma alma lá assistindo um culto, ouvindo e cultuando a Deus, fique tranquilo, porque já é o suficiente para Deus reconhecer que o seu trabalho não é em vão. Você entendeu? Escute só. Depois ali, ó, permanecer, persistir, pessoal. A igreja de Éfeso persistia por quê? Porque mesmo vivendo num contexto onde a cidade inteira adorava Diana, mesmo vivendo num contexto onde havia perseguições, tá? Muitos humanos foram sacrificados em adoração a Diana, a igreja persistia na fé e na pregação e ainda continuava seguindo, pessoal, a doutrina de Cristo. Outro, ortodoxia, tá? Ou seja, resistência aos falsos apóstolos, tá? Ortodoxia, o que significa, pessoal? É se manter fiel, entendeu? À tradição, se manter fiel à doutrina bíblica, se manter fiel à palavra. A palavra é ortodoxa, ela não muda, tá? Jesus, ele não muda, ele continua sendo fiel, ele não é flexível, tá? Jesus, ele é misericordioso, nunca flexível, porque ele não está de acordo com o pecado. Ele ama o pecador, mas não está de acordo com o pecado. O que eu vejo hoje são muitas pessoas achando assim, por nós vivemos numa época de graça, onde Deus perdoa tudo que eu faço, então eu vou pecar agora, mas depois eu volto para a igreja e Deus me perdoa. Cuidado, porque talvez Deus vai te perdoar quando você comete um erro e quando você se arrepende verdadeiramente. Mas quando você peca sabendo que é pecado, você está correndo um grande risco de Deus, em um momento que você menos espera, ele não ter mais essa paciência, tá? Então o que acontece? Os nicolaítas, tá? Que significa igual destruidor do povo. Pessoal, havia uma cultura, tá, ali sobre Nicolau. Eu quero dizer para vocês, tá? Digamos assim, ó, algumas pessoas defendem que o diácono Nicolau e tal, ali de Atos capítulo 6, ele começou a mudar as doutrinas da igreja e tal, acabou, como é que eu vou dizer assim para vocês, ele acabou distorcendo o evangelho, tá? Ele acabou distorcendo o evangelho de uma maneira que levou muitos cristãos, tá, a abandonar a fé, levou muito cristão ao erro, levou muitos cristãos, tá, a falhar diante de Deus, a pecar. Então, segundo, tá, alguns doutores da igreja, os nicolaítas defendiam que a graça de Deus em Cristo liberava dos mandamentos da lei, e isso dava o quê? Dava autorização para que as pessoas continuassem pecando. Por quê? Porque eles acreditavam que uma vez que Jesus pagou nossos pecados, nós poderíamos continuar pecando sem problema nenhum, porque Jesus já havia pagado. E isso dava liberdade para que
as pessoas continuavam pecando. Algumas outras pessoas, eu vou falar mais para frente, porque vai ter uma outra igreja que também vai ser tocada sobre os nicolaítas, e eu vou dar um estudo um pouquinho mais aprofundado aí sobre esse tema, tá? Mas basicamente era isso. Alguns acreditam que esse Nicolau era um dos diáconos e tal, e que ele acabou distorcendo as doutrinas, a palavra, e acabou levando muitos judeus lá à perdição. Não há históricos, tá? Não há nada que diga que realmente esse Nicolau seja o mesmo daqueles diáconos lá e tal. Mas tem uma parte de teólogos que defende que sim, ele era esse diácono e tal. Mas mais para frente nós vamos falar, não hoje nessa carta, mas em outra carta também vai falar sobre os nicolaítas, e nós vamos falar com um pouquinho mais aprofundado. Depois aqui Paulo fala assim, ó, a advertência de Paulo aos presbíteros, tá? E de Efésios, ou seja, Paulo deu uma orientação ali para quê? Para que eles não deixassem que os falsos mestres entrassem na igreja, para que eles não deixassem que os falsos mestres, tá? Eles continuassem ali a ministrar dentro da igreja, tá? Analisaram e julgavam. Eu quero até ler esse texto em 1 João, no capítulo aqui 4, 1 a 3, tá? 1 João, capítulo 4, 1 a 3, diz assim, ó, para você entender. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque há muitos falsos profetas que têm se levantado no mundo. Nisso conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito de anticristo, da qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está agora no mundo. Ou seja, João estava aqui falando sobre julgar. Nós devemos julgar ainda hoje, pessoal, se realmente o que é ministrado na igreja está vindo de Deus, ou é uma doutrina, ou é um ensinamento que está vindo de alguém que não tem compromisso com a palavra, ou seja, ou que está inventando uma doutrina para lubridiar o povo a crer naquilo que está falando. Há muitas hoje seitas por aí, e muitas seitas que se dizem cristãs, mas que acabam distorcendo a palavra, que acabam hoje se utilizando de métodos para enganar muitas pessoas, e tem levado muitas pessoas a crer que vão estar chegando no céu, mas que estão sendo enganadas por um evangelho que não é o evangelho verdadeiro. Por isso cabe a você que está estudando, está tendo a oportunidade de estudar agora, tá bom? Você vai ter a oportunidade, entendeu? De poder passar para essas pessoas a verdadeira palavra de Deus, aquilo que verdadeiramente Deus quer que nós passamos ao mundo, tá? A repreensão a Éfeso. Pessoal, até aqui, já estamos chegando no final da aula já, tá? Agora chegou um ponto que eu quero, antes de eu vou abrir aqui o versículo e diz: tenho porém contra ti que deixaste o primeiro amor, tá? Eu falei lá no início lá para vocês que eu ia fazer um comentário que eu queria que você fizesse um comentário ali no vídeo, que eu saberia que você assistiu a aula e tal. Então eu quero que você coloque no comentário para você o que é voltar para o primeiro amor, tá? Então eu quero que você comente aí, tá vendo o vídeo aí, vai lá e comenta o que é voltar para você, na sua opinião, o que é voltar para o primeiro amor, tá? Essa é a pergunta, tá bom? Eu peço que você faça esse exercício, tá? Comente ali o que é voltar para o primeiro amor, e aí eu vou saber que você verdadeiramente assistiu a aula, que você se interessou pelo assunto, tá bom? Pessoal, o que acontece aqui agora? Estamos chegando para o finalzinho da aula. Até aqui, você acha, Éfeso era uma cidade irrepreensível, a igreja irrepreensível. Nossa, uma igreja que os seus pregadores, Paulo desafiou Diana lá, as pessoas queimaram os livros, era uma igreja abençoada, tinha tudo para ser uma igreja referência, é o início da igreja, é o início ali da pregação do evangelho, é a primeira era da igreja e tal. Só que daí agora você se depara com esse versículo: tenho porém contra ti que deixaste que o teu primeiro amor. Pessoal, tudo que aconteceu daqui para frente agora muda totalmente a história de Éfeso. E isso traz uma reflexão e uma aplicação pessoal para a nossa vida. Qual, Rodrigo? Primeiro, não adianta eu começar a obra fazendo tudo certo
e terminar fazendo errado. Eu costumo dizer para muitas pessoas que buscam aconselhamento pastoral, muitas pessoas que vêm buscar um aconselhamento espiritual, eu digo, por incrível que pareça, a forma que você iniciou o evangelho, tá? Ela não tem tanta importância, porque o que vale é você se aperfeiçoar. Por isso que muitos vêm como estão. Algumas pessoas começam a frequentar uma igreja e elas não são libertas dos seus vícios, muitas vezes não abandonam o pecado nos primeiros dias que vão à igreja. Não, elas vão sofrendo um processo de transformação. É como pegar ali um carpinteiro que recebe uma madeira bruta e ele então começa a esculpir aquela madeira e ele começa então a tirar ali daquela madeira um utensílio ou um objeto. Assim é para quem inicia o evangelho. Então deixe que Deus vá lapidando você até você chegar a um momento espiritual onde você então agora está sendo aprovado por Deus. Muitas pessoas começam bem a obra, muitas pessoas começam bem, vão à igreja e muitos abandonam de vez o pecado, porém basta vir as tempestades, basta vir as tribulações, basta vir as perseguições para que eles abandonem o evangelho e simplesmente parem de servir a Deus e simplesmente param de fazer aquilo que é correto. Então, sabe o que vai acontecer? Tudo aquilo que você fez não vai te adiantar de nada, porque você jogou tudo fora. É o que aconteceu com Éfeso agora. Tudo aquilo que Éfeso fez, trabalhava, era perseverante, não aceitava ali os nicolaítas, não aceitava os falsos mestres ali que pregavam heresias, não se dobrava diante da idolatria do povo de Éfeso. Porém, agora ela se depara com Jesus dizendo: eu tenho contra ti que tu deixou o primeiro amor. Eu não sei que fase foi que Éfeso abandonou o primeiro amor. Eu não sei que fase foi que Éfeso deixou de ser totalmente dependente de Jesus. Vamos ver agora. O amor, a primeira marca da igreja. Pessoal, sem amor, a igreja não existiria. O amor ao próximo, ela tem que ser a primeira marca da igreja. Uma igreja que não ama é uma igreja vazia, é uma igreja que ela está prestes a cair, uma igreja que está prestes a fechar as portas. Se você, pastor, se você líder de uma denominação, se você que está me ouvindo agora, aprenda, ensine o que é amor para a sua igreja e você vai ver ela frutificar. Ensine, não dê ouvidos para fofoca, não dê ouvidos para dissensões, eu vou falar mais aqui à frente. Somente foque em pregar o evangelho que transforma e que liberta. Outra coisa, Éfeso 6:24, o amor ele era incorruptível, pessoal. Era incorruptível. Esse era o amor que em Éfeso 6 e o versículo 24 diz assim a palavra de Deus: a graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Ou seja, o amor tem que ser sincero. O amor, o amor que Deus tem por nós é um amor incondicional. Deus, ele não está te exigindo. Para Deus te amar, ele não exige que você seja perfeito. Ele te ama de qualquer maneira. O que Deus exige para que você entre no reino do céu é que você aceite Jesus e obedeça a sua doutrina e seus mandamentos. É isso que Deus quer. O amor edifica ali em 1 Coríntios 8, 1-3, pessoal. O amor, ele é aquilo que edifica a sua igreja. O amor, ele é tudo. Ele o amor é aquele que faz com que a igreja se alicerce de uma maneira que quando um irmão ou uma pessoa tem uma necessidade, a igreja vem e o abraça. Essa é a marca que Éfeso tinha e que perdeu. Amar a Deus e ao próximo, Mateus 22 ali, pessoal, aquilo que eu falei, Jesus deixou 2 mandamentos. Jesus disse ali para aqueles judeus na época aí: vocês vão deixar 2 mandamentos para vocês: amar a Deus sobre todas as coisas, amar o teu próximo. Se nós não amarmos o nosso próximo, nós estamos falhando no evangelho. Se nós não amarmos quem está necessitado, nós estamos falhando como cristão. Como reavivar o amor? Lembrar do amor de Cristo. 1 João 3,16, pessoal. Vamos ver o que está escrito em 1 João, no capítulo 3, versículo 16,
conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Pessoal, olhe lá, coloque esse versículo, escreva na sua Bíblia, bem grande, faça ali um banner e coloque colado na sua Bíblia: nós devemos amar as pessoas ao ponto de que nós possamos dar a vida por elas. Ah, mas eu não vou. Ah, então quer dizer que eu preciso me entregar numa cruz? Não, Jesus já se entregou na cruz para dar nossa salvação. Dar a vida pelos outros não significa que você vai morrer. Significa que você vai doar o seu tempo. Você vai se dedicar em fazer algo que vai ajudar as outras pessoas. É dar a vida. Isso significa, pessoal, dar a vida por alguém. Porque a igreja perdeu o primeiro amor. Citei aqui algumas razões, tá, que pode ter sido que Éfeso perdeu, e isso é uma aplicação pessoal. Pode ser que esteja acontecendo também nos nossos dias atuais. Ativismo religioso. Eu anotei aqui, tá, pessoal, o que poderia ser um ativismo religioso. Vou te explicar. O fulano, ele trabalha na igreja, ele vai na escola dominical, ele pinta a igreja, ele arruma os bancos da igreja, ele corta a grama. Quando precisa fazer, ele cuida de um trabalho, de um departamento. Ele faz, nossa, esse homem trabalha, essa mulher trabalha bastante para a igreja, né? Porém, quando ela sai da igreja, ou ele sai da igreja, ele não dá testemunho de cristão. Ele não dá testemunho de crente, ou seja, ele é só um ativista. Ele é um ativista do cristianismo. Ele vai à igreja, ele faz a obra ali, tá? Ele ajuda de uma maneira ou de outra, ele é até uma pessoa que ele contribui para a obra, porém ele é só um ativista. E por que ele é um ativista? Porque quando ele sai de perto ali da liderança ou de outras pessoas que congregam no mesmo meio, ele dá mau testemunho de cristão. E existe uma série de pessoas assim. E isso é um dos motivos que faz com que a igreja perca o primeiro amor. É quando os membros daquela igreja, eles vivem de aparência. Dentro do culto, dentro ali da reunião, eles se mostram bem fervorosos. Mas quando saem dali, simplesmente esquecem tudo que aprendeu. Ortodoxia extrema e religiosidade. Bom, a ortodoxia extrema, ela é diferente daquilo que nós lemos antes ali, tá? A ortodoxia, onde Paulo, ele repreendeu ali a liderança para que não deixasse os falsos profetas entrar e tal, né? O que acontece, gente? Deixa eu falar para vocês. A ortodoxia, nesse sentido, está colocado no contexto de radicalismo, tá? É quando existe coisas radicais na igreja, muita religiosidade. As pessoas não estão interessadas em receber a Cristo e em propagar o amor. Elas estão interessadas em defender a sua placa de igreja, a sua denominação. Isso é ortodoxia extrema, isso é religiosidade. É mesmo aquela pessoa que ela só vai na igreja no domingo porque ela acha que se ela não aparecer na igreja no domingo, a semana dela não vai ser legal. Não, você tem que ir na igreja sempre que possível e tem que ir na igreja para adorar a Deus. Isso é o princípio básico. Dissensões na igreja. Eu até anotei aqui, pessoal, o que significa dissensões, tá? Dissensões, gente, é falta de entendimento e divergência de opiniões entre duas ou mais pessoas. Condição de disputa, litígio, desavença. As dissensões entre pais e filhos estragam suas relações. É isso que é o que está no dicionário da língua portuguesa, tá? Isso é o significado de dissensões. O que significa dissensões? São disputas. É quando muitas vezes a liderança e alguns obreiros não está preocupado em mostrar trabalho para Deus, está preocupado em mostrar um trabalho para crescimento pessoal dentro da igreja, para crescimento não espiritual da obra, nem crescimento da obra, mas para crescimento próprio seu. Por isso hoje muitas lideranças que primeiro se preocupam em arrecadar algo e não estão preocupadas em ganhar as almas e converter as almas para Cristo. Só estão preocupadas em ter adeptos na sua igreja que contribuem para a sua causa. Quando na realidade Jesus não está buscando adeptos, Jesus está buscando salvos, pessoas que querem salvação. Jesus não está buscando seguidores. Para você ter uma ideia, uma multidão de pessoas seguiam a Jesus, mas poucas foram escolhidas, poucas foram discípulos, poucas Jesus confiava, entendeu? Vamos continuar aqui, o conselho agora. Agora que vem a parte principal. Jesus ainda deu um conselho a Éfeso.
Eles tinham abandonado o primeiro amor. Mas agora depois da repreensão, Jesus agora está trazendo um consolo, um conselho, está dizendo para Éfeso: eu vou dar uma dica para que vocês retornem para mim. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende. Pratica as primeiras obras, quando não, brevemente te verei e tirarei o seu lugar, o teu castiçal, se não te arrependeres. Olha só, lembrar-se aonde eu errei. Éfeso precisava reconhecer aonde foi que ela errou. Talvez ela errou em deixar com que o paganismo, os falsos apóstolos, os falsos discípulos, os falsos profetas, eles trouxessem coisas que não eram de Deus e enganariam o povo. Muitas igrejas hoje, muitas pessoas, você, temos que fazer uma reflexão agora, imediatamente, aonde que nós erramos ou estamos errando, para que nós possamos voltar e nos arrepender. Arrepender-se, mudar de direção, deixar a prática anterior. É como se você estivesse indo para um lugar. Imagine que hoje nós vivêssemos uma época onde não tem os GPS aí que nos auxiliam a localizar muitas vezes endereço aí, que a gente só coloca ali no GPS e leva a gente no lugar certinho, né? Mas imagina que isso não existe. Imagina aquele tempo antigo que não existia esse tipo de coisa. Sabe o que acontece? Te passava um endereço, você ia para aquele endereço, mas em determinado lugar você entra numa rua errada. O que você faz? Você faz uma conversão e você volta para a direção correta. Isso é se arrepender. Se arrepender não é eu dizer que eu agora não vou pecar mais. Se arrepender é eu dizer: eu errei, mas não quero cometer de novo o mesmo erro. Isso. O que está faltando hoje, em a grande maioria da igreja, é arrependimento. As pessoas não estão mais arrependidas. Elas estão errando, mas não se arrependem do erro. Retornar, voltar ao caminho anterior. Talvez você o curso ele não tem a intenção de levá-lo e conduzi-lo você a nenhuma religião. Eu não estou aqui dizendo que você tem que trocar a religião. A intenção do curso não é essa. A intenção é falar sobre teologia, falar sobre a carta de igreja de Éfeso hoje. Mas se você aí que está em uma situação difícil, você talvez um dia foi de uma igreja e agora parou, você pode retornar ao caminho. Você pode voltar a qualquer momento. Só existe uma pessoa, só existe um que está condenado, que é Satanás, Lúcifer. Ele está condenado, você ainda não está, você ainda pode retornar. Você ainda tem a chance de retornar. Advertência: se não houver a mudança, Cristo deixará a igreja. Promessa: acesso à árvore da vida e à vida eterna. Gente, Jesus sempre avisa antes de executar a sentença. Tá? Pena que nós esticamos demais essa aula. Não queria que fosse uma aula tão comprida, mas foi necessário. Tive também aquele probleminha no vídeo ali, achei que o vídeo tinha parado. Tá? Mas o que acontece? Pessoal, Éfeso foi alertado. Teve uma advertência na Éfeso. Volte ao primeiro amor. Você voltando ao primeiro amor, você vai ter direito à árvore da vida, à vida eterna. A árvore da vida está falando em vida eterna. A árvore da vida está falando, pessoal, em você ter uma eternidade. Olha o que diz em João 17:3. E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Se você que está assistindo agora esse curso, e até aqui você não entendeu, saiba uma coisa: Jesus adverte, ele aconselha, ele está dizendo a Éfeso, lembra-te, arrepende, retorna, para que você tenha acesso à promessa. Lembrar, arrepender, retornar. Ou seja, aonde eu errei, se eu errei, eu tenho que me arrepender. Se eu me arrependo, eu tenho que voltar para o caminho correto. Se eu voltei para o caminho correto, então eu recebo o benefício de poder ter acesso à árvore da vida e à vida eterna. Bom, pessoal, esse foi nossa primeira aula, tá? Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu possa ter conseguido transmitir para vocês aí de maneira eficiente, clara e simples, tá? Estou tentando falar numa linguagem mais simples para que cada uma das pessoas possa ter um entendimento. Mas a carta à igreja de Éfeso, ela trouxe grandes revelações, tá? As revelações de todo o paganismo que o povo tinha em relação à deusa Diana. Também
uma igreja que trabalhou, que perseverou, uma igreja que não aceitava os falsos profetas, uma igreja que rejeitou os nicolaítas, mas também uma igreja que perdeu o principal, que era o primeiro amor, tá? Mas ainda teve a chance de se arrepender. É a mesma coisa hoje. Não sei como a igreja que você está, talvez a igreja que você esteja seja uma igreja de Éfeso. Talvez você pare e pense, nossa, no passado nós trabalhávamos, nós tínhamos amor pelas almas, nós fazíamos algo em prol do reino de Deus e hoje nós estamos frios, estamos parados, não estamos fazendo nada, estamos inertes. Mesmo com todos os recursos que temos hoje, não estamos conseguindo fazer a obra de Deus. Lembra-se, ainda dá tempo de você mudar a direção. Beleza, pessoal? Até amanhã, até a segunda aula, que é a introdução à carta de igreja de Esmirna, e eu tenho certeza que você vai gostar. Um forte abraço, eu quero pedir desculpa por qualquer coisa, eu acabei esquecendo de falar no início. Pessoal, eu não tenho os melhores recursos para fazer os vídeos, talvez não fique a melhor qualidade de som, nem de vídeo, mas eu espero que você ainda assim consiga aproveitar ao máximo cada uma das aulas, tá? Muito obrigado pelo apoio, muito obrigado por ter ficado aí todo esse tempo aí me ouvindo, e eu creio que na segunda aula vai ser melhor ainda que essa, tá? Muito obrigado e que todos possam aproveitar o máximo